Estamos iniciando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Estamos aí com uma nova lição. Estamos no campo de Sara novamente com as lições da CPAD e será uma bênção partilhar deste momento maravilhoso. A lição número 1 desse dia 3 de janeiro de 2021, o título da lição é A Pessoa do Espírito Santo. O textuário vai dizer, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, Efésios 4:3. A verdade prática vai dizer, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Esse é o assunto da nossa lição. Nós vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. A leitura diária para você, se desejar ler durante a semana, vai falar na segunda-feira, Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Terça-feira, no Salmo 104, versículo 30, a ação do Espírito Santo é fundamental na preservação do mundo. Quarta-feira, João capítulo 16, versículo 13, o Espírito Santo possui todas as faculdades e os atributos da personalidade. Na quinta-feira, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, é o Espírito Santo que revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. E na sexta-feira, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o Espírito Santo é Deus e Senhor. E no sábado, Apocalipse 22 e 17, o Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. Nossa leitura bíblica em classe está baseada em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 a 18, e também capítulo 26, versículos 16 a 14. João 14, 16 diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós. Versículo número 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Coisa maravilhosa, esse tema desta lição sobre a pessoa do Espírito Santo, e nós vamos estudar as doutrinas pentecostais, as doutrinas bíblicas sobre o advento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Jesus, que disse que enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo, que estaria sempre conosco, e nós louvamos a Deus por isso. E o meu desejo é que nesse trimestre a presença de Deus seja sobre a sua vida e você possa desfrutar do amor de Deus. Eu vou ler aqui o comentário e vamos comentar juntos, estudar a palavra de Deus. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que são as línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Glória a Deus! Nós vamos relembrar, estudar e meditar em algo que é o nosso cotidiano, que é a presença real do Espírito Santo e o agir dele, o agir do Espírito Santo na nossa vida e também nas nossas reuniões, nos nossos cultos, quando veremos aqui a prática da ação do Espírito Santo no nosso contexto diário. Nessa lição, em especial, nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. E é tão bom nós sabermos que ele age, que ele opera, que ele realiza coisas extraordinárias na nossa vida. A nossa lição está dividida em 3 partes, que a primeira é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, a segunda parte é o Espírito Santo e Jesus Cristo, e a terceira parte é o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Primeira parte, nós vamos ler e eu tenho certeza que você será edificado. Os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre sua divindade, sua personalidade, seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação divina. Há uma carência, há uma necessidade que a geração que está
cultuando nos nossos dias e adorando a Deus e servindo ao Senhor e também se convertendo, né? Essa geração que está vindo agora conhecendo Jesus, venha saber do agir e da pessoa do Espírito Santo na vida do ser humano. É tão maravilhoso porque nós precisamos que as pessoas reconheçam que o Espírito Santo é fundamental para o crescimento espiritual da nossa vida com Deus, da nossa caminhada rumo ao céu de glória. E uma das coisas importantes é que nós temos que aprender que uma das coisas que o Espírito Santo ele é divino. E eu quero falar aqui sobre a divindade do Espírito Santo. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. Essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na forma batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho. Quando Jesus fala, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo do Espírito Santo. Assim, habita no crente o Deus triuno, o Deus trino e o Deus uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Lembre-se sempre que o Espírito Santo é parte integrante de Deus. Na Trindade Divina é Pai, Filho e Espírito Santo. É Espírito Santo, Filho e Pai. É Filho, Espírito Santo e Pai. É algo maravilhoso que os três são um, os três se completam, os três agem. E uma das coisas lindas que eu queria que você entendesse nessa oportunidade é a questão do agir de Deus na raça humana. No Velho Testamento, quando você lê a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, você vai ver que Deus está sobre os homens, Deus está nos céus e esporadicamente o Espírito Santo é enviado, esporadicamente os anjos descem à terra, ou até mesmo uma teofania de Jesus Cristo, quando o anjo do Senhor desce, é uma teofania que o próprio Cristo estava ali, né, e trabalha na vida do ser humano. Mas ele retorna, ele está sobre os homens. No Novo Testamento, quando Jesus nasce, é um Deus que está entre os homens, caminhando e andando no meio da sociedade. E agora, depois da ascensão de Cristo, da morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, nós vemos um Deus que não está sobre e não está entre nós, mas está dentro de nós, que é o Espírito Santo. É a promessa de Jesus, o Deus que vive dentro do meu e do seu coração. Um Deus que podia fazer e habitar em tantos lugares, resolveu estar comigo e contigo através da pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia! Que maravilha é saber que Deus, de uma maneira tão especial, te ama tanto para estar na sua vida. E nós lemos aqui sobre a ordem de Jesus, quando ele vai dizer, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi depois da ressurreição, um pouco antes da ascensão, lá no Monte das Oliveiras, quando ele vai dar a ordem aos discípulos de evangelizar o mundo e trazer almas e ganhar pessoas para o reino de Deus. E a ordem é batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus já havia falado antes da sua morte, antes da sua crucificação, que ele enviaria o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que Deus abençoe a sua vida e você possa entender e abrir a oportunidade para o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. O Espírito Santo também é uma personalidade, ele é uma pessoa. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Os principais são o intelecto, o pensamento, né? As emoções e a vontade, entre várias. O Espírito é inteligente e racional. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com a sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. O Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme a sua vontade, diz a palavra do Senhor. Mas, quando Paulo escreve à igreja em Corinto, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo particularmente como lhe apraz. Então, o Espírito Santo é uma pessoa.
ele tem vontade própria, ele pode se entristecer. Por isso que a Bíblia vai recomendar, e nós lemos no nosso texto áureo, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados. Que Deus nos ajude a entendermos que Ele age em nós, habita em nós, mas também é um companheiro para as nossas vidas, para a nossa vida em todo o tempo. Alguns atributos divinos do Espírito Santo. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. E a fonte de poder e milagres. O Espírito Santo conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. Então ele é onisciente. Assim como o coração humano, ele conhece todas as coisas que estão no homem e as coisas do futuro. Isso porque ele possui atributos de eternidade, pois é chamado de o Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo os seus atributos comunicáveis, que são santidade, verdade, sabedoria, entre vários outros. Então, para que você entenda essa primeira parte da nossa lição, sobre a pessoa do Espírito Santo, quem é ele nas Escrituras? Ele é divino, ele é desde o princípio, desde a criação ele está agindo sobre a humanidade, sobre a vida do homem, embora no Velho Testamento de forma esporádica, embora no Novo Testamento através da pessoa de Jesus Cristo, quando ele encheu Jesus Cristo do seu poder, e também na igreja, desde a igreja primitiva, pela ação poderosa dele na nossa vida. Ele é uma pessoa, ele age, ele tem vontade própria, ele faz conforme lhe apraz. E ele trabalha na sua vida. E ele tem atributos que o Pai e que o Filho têm, que ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é eterno, ele é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Segunda parte da nossa lição vai falar a relação entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união das três pessoas distintas iguais em glória, poder e majestade. É tão maravilhoso sabermos disso, que quando você está sentindo a presença de Deus, Deus se manifesta em você através do Espírito Santo. Deus vai te dar o privilégio de você ser usado com os dons espirituais através do Espírito Santo, que é Deus e que age na vida do homem. Primeiro tópico da primeira parte diz pericorese. É um termo teológico pouco conhecido no meio evangélico, que expressa a relação intranitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Ou, em outro momento, ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito está sempre nessa Trindade. Segundo, ele me glorificará. Houve época em que, entre nós assembleianos, houve alguns questionamentos sobre a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus, dizendo: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Seu Espírito é Deus, logo pode ser adorado, do contrário seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã e nem no contexto espiritual. Glória a Deus. Que Deus abençoe, que nós venhamos entender que podemos sim ter um relacionamento de amor e de adoração com o nosso querido e bendito Espírito Santo na nossa vida. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus,
O Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados, e igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, diz assim, tanto a unidade da Trindade como a Trindade da unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer outra pessoa da Trindade, como adorar a Trindade no seu todo. É tão maravilhoso você saber que você pode ter essa relação de também engrandecer o Espírito Santo através da tua adoração. O quarto tópico da segunda parte diz, consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai e da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outra em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Ele é consubstancial. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo é Deus da mesma maneira que Jesus Cristo, que é Filho de Deus e que é Deus, e da mesma maneira que Deus é eterno, é Pai, é o nosso Criador. Coisa maravilhosa. A terceira parte vai falar sobre o Espírito Santo que age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado e no presente e no futuro. No mundo, sua atuação é visível, a começar pela criação, à preservação do planeta Terra. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, diz Gênesis capítulo 1, versículo 2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo, ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. O salmista diz, envia o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido e uma promoção no cargo da empresa, entre outros. O Espírito Santo age no mundo, ele cuida de todas as coisas para o Pai, ele trabalha em favor da igreja, ele age no contexto da tua vida, da tua família. A ação do Espírito Santo é tão maravilhosa que às vezes nós não percebemos, mas ele está agindo em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família, para que você seja renovado, abençoado e para que você possa receber o milagre de Deus. Não é ao acaso, não é o destino, não é a força cósmica agindo em teu favor, é Deus trabalhando na tua vida numa ação direta do Espírito Santo que conhece, que esquadrinha o coração, que conhece todas as coisas e que sabe do desejo que nós temos e Deus se alegra em cumprir o nosso desejo. E por isso o Espírito Santo age. O Deus Espírito entra em ação na nossa vida e isso glorifica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Segundo, no plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada, pois é Ele que nos leva a Cristo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem trabalha na vida do homem para revestir o homem de autoridade, de poder, de graça, de unção e da presença de Deus no seu dia a dia. Lembre-se sempre, a ação do Espírito Santo é fundamental na sua vida. Permita que ele venha agir, abra espaço para que ele venha trabalhar,
Permita que ele possa ter liberdade no seu dia a dia para que as promessas do Pai venham se cumprir em você, para que as promessas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, venham ser evidenciadas na tua vida de uma maneira gloriosa e poderosa. A ação do Espírito Santo é maravilhosa na sua vida. É Ele quem age, é Ele quem trabalha, é Ele quem nos leva a viver uma vida de comunhão com Deus. A ação do Espírito Santo na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, do versos 1 a 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Lembre-se sempre, quando você está melhorando a tua vida de comunhão com Deus, quando você está deixando o pecado e começando a viver uma vida desenvolvendo o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio, esses 9 atributos do fruto do Espírito, você está vendo a ação direta do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você consegue deixar os vícios, o pecado e tudo aquilo que te prejudica e te afasta de Deus, é a ação direta do Espírito Santo de Deus na sua vida. O meu desejo é que eu e você, todos nós como Igreja de Cristo, venhamos permitir a ação gloriosa do Espírito Santo na nossa vida e venhamos abrir espaço para que os dons espirituais comecem a se manifestar na Igreja de Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele te ama. O Espírito Santo tem um projeto maravilhoso contigo, na sua vida. Permita Ele agir, permita Ele trabalhar na sua vida. É tão maravilhoso que quando Jesus ressuscita e encontra os discípulos no cenáculo no dia da ressurreição, uma das coisas lindas no capítulo número 20 e verso 21 de São João, a Bíblia diz que quando Jesus entra no cenáculo e diz para eles, paz seja convosco, ele vai soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. E ele diz assim, ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. E aí ele diz, daí ele vai falar depois, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há uma ação maravilhosa do Espírito Santo, ele entra em nossa vida através da conversão. Jesus precisava soprar nos discípulos o Espírito Santo, porque havia sido feito o trabalho que o Pai determinou em amor à humanidade, de entregar o seu Filho pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão da nossa vida. E aí agora ele vai soprar o Espírito Santo para começar a agir na vida dos discípulos. O Pedro que havia negado, o Tomé que não havia crido, começam a receber o Espírito Santo e todos os discípulos para entenderem as Sagradas Escrituras, entenderem a vontade do Senhor Jesus, a vontade do Pai, para trabalhar para que a igreja fosse fundada e tivesse toda essa história maravilhosa da igreja de Cristo, a noiva de Cristo na terra, até o dia do arrebatamento. E o Espírito Santo vai revestir no capítulo 2 de Atos, de uma autoridade extraordinária através dos dons espirituais, ou melhor, primeiramente através das línguas estranhas, do batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, e depois também os dons espirituais, para que a igreja fosse crescendo para a glória de Deus. Então lembre-se, a atuação do Espírito Santo na tua vida, na nossa vida, é tão importante como o perdão dos nossos pecados. Assim como fomos perdoados, precisamos agir ou permitir que o Espírito Santo venha agir na nossa vida de uma maneira gloriosa. Conclusão: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes e procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento com Cristo em nós.
Que Deus abençoe, que você possa desfrutar de um trimestre abençoado e você possa realmente viver o verdadeiro pentecostalismo, permitindo que a ação do Espírito Santo seja sobre a tua vida de uma maneira total, completa e autêntica para você se tornar um cristão verdadeiro, abençoado e usado por Deus. Foi muito bom comentar esta lição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a presença de Deus seja sobre a sua vida e você tenha a presença real do Espírito Santo no seu viver. Abra o teu coração, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agradecendo a Ti, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão participando da Escola Bíblica Dominical, através, Senhor, dessa transmissão, através desse comentário que fizemos, pedindo que a Tua bênção alcance a vida de cada um, que o Teu Espírito Santo, o Deus que age em nós nessa dispensação da igreja, venha ser de uma maneira tão grandiosa e abundante sobre cada um e possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ser cheios da Tua presença e viver uma vida na dispensação do Espírito, aleluia, permitindo que sejamos o canal de bênção para a nossa sociedade. Através do Espírito Santo venhamos ter uma palavra, venhamos ter uma direção, venhamos realmente refletir a Tua presença na nossa vida, porque é Ele quem nos santifica, quem nos purifica, quem nos aperfeiçoa e quem trabalha em nós o fruto e os dons espirituais. Abençoa a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana, um bom domingo, para a glória de Deus.